A paz do Senhor, queridos irmãos, outra vez aqui estamos para junto meditarmos na palavra de Deus e hoje eu quero continuar ainda de acordo com o profeta Malaquias, falando sobre casamento, família, mas eu quero hoje focar exatamente sobre o divórcio. Eu te convido a refletirmos sobre isso. O que é divórcio? Por que acontece o divórcio? A pergunta que muitos fazem hoje é: um cristão evangélico salvo pode se divorciar da sua mulher ou do seu marido? Se divorciar, perde a salvação? Outros perguntam. Pessoas normalmente hoje se divorciam, casam-se de novo. E isso não leva a pessoa a perder a sua salvação? Queridos, são perguntas frequentes hoje e às vezes difíceis de responder. Mas eu quero pensar junto com vocês um pouco sobre isso. E sempre dizendo que somos orientados pela palavra de Deus. A Bíblia tem a resposta para tudo. A questão é: aceitamos ou não o que a Bíblia diz? E para a meditação no profeta Malaquias, eu tenho um versículo que eu acho chocante até, mas real. Vejam só. Malaquias capítulo 2, versículo 16 diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o divórcio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos, porquanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Queridos, isso é muito forte. Deus aborrece, em outras palavras, odeia o divórcio ou o repúdio. A palavra divórcio significa separação. Divorciar é separar. É a mesma coisa. E Deus não quer, Deus não se agrada quando um filho seu se divorcia da sua mulher, se divorcia do seu marido. Isso é inaceitável biblicamente. Porém, há muitas coisas que envolvem isso. Jesus falou sobre isso. Veja que isso é tão complicado que as pessoas foram perguntar a Jesus: o que o Senhor diz? O que o Senhor acha? E continua até hoje a mesma situação. Aliás, nos nossos dias, isso é muito mais ainda complicado, porque o divórcio, a separação de casais, tomou proporções alarmantes na sociedade atual, sociedade moderna, e, lamentavelmente, invadiu as igrejas, as denominações evangélicas, de forma que dificilmente você vai encontrar hoje uma igreja, um ministério, em que não tenha diversas pessoas que já se divorciaram do seu casamento. Portanto, isso é muito complicado, muito delicado, e exatamente por isso que eu estou trazendo esta meditação, porque, queridos, antes de tudo, nós devemos ter cuidado com nós mesmos. O seu casamento não pode se desmanchar. Você não pode se divorciar da sua esposa. Você não pode se divorciar do seu marido. Deus não gosta, Deus não se agrada, Deus não quer isso. Isso não tem aprovação de Deus. Mas aí a pergunta continua: e por que então há tantos divórcios? E por que na igreja, muitas vezes a igreja está aceitando, os ministérios estão aceitando? Queridos,
Como eu já disse, isso é muito complicado. Porém, nesse versículo que Malaquias escreve, tem algumas coisas a se pensar. Quando a gente fala em divórcio, separação, as pessoas têm em conta, em mente, a separação legal no papel, a separação pública, ou, digamos, quando as pessoas assumem o fim do casamento. De fato, divórcio é separação. Porém, o que eu quero chamar a atenção de vocês, e é justamente aonde está o maior erro, onde os cristãos, os evangélicos erram. Não é quando a igreja aceita alguém que foi no cartório e legalmente separou-se segundo a lei. Isso é inaceitável. Porém, queridos, o inaceitável está antes disso. E eu quero que vocês percebam. O casamento começa a ser desfeito quando um dos cônjuges começa a ser desleal com o seu cônjuge. Veja o que diz a palavra, preste atenção no versículo. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Então o que acontece muito? Dentro do lar, dentro da casa, às vezes as pessoas não estão divorciadas legalmente, mas vivem uma vida de violência, de deslealdade. É só você observar o que diz o verso. As pessoas se contaminam. Veja bem o que diz ainda. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal. Porque muitas vezes o casamento ele está contaminado. É muito frequente casais cristãos viverem em imoralidade, abrigarem, levarem para dentro do casamento a imoralidade, a impureza sexual, traições muitas vezes encobertas, traições sentimentais. É muito comum hoje pessoas viciados em pornografia. Isso é uma abominação. Isso é uma violência ao casamento. E aí a pergunta, por que há tantos divórcios? É porque há tanta iniquidade encoberta, tanta coisa que envolve o casamento, queridos, que muitas vezes o desfecho disto é uma separação legal. Porém, quando as pessoas se separam legalmente, é porque já estavam separados, já estavam divorciados, já tinham destruído o seu casamento. E a minha palavra é cuidado, porque a abominação de Deus não está ali quando alguém vai no cartório e assina uma separação jurídica. A abominação está quando as pessoas começam a abrigar no seu casamento a deslealdade, a traição, o desrespeito, a violência. Esse versículo fala de violência, violência doméstica, quantas coisas relacionadas a isso. E é isso que Deus aborrece. Queridos, o nosso vídeo é curto. Eu quero só que você reflita sobre isso. O casamento deve ser puro. A união conjugal é duas pessoas que se formam uma só. Não pode haver impureza, não pode haver deslealdade, não pode haver desonestidade, não pode haver traição, não pode haver mistura. Porque se houver, o casamento está destruído, a família está arruinada. E o divórcio legal, jurídico, é apenas o desfecho de uma situação. Tem que ser evitado antes. Cuidado. Ore por você mesmo, pelo seu próprio casamento. Ore pelas famílias, pelos casamentos de casais, de famílias que estão sendo destruídas. Sim, vigie. Oremos, que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, que Deus tenha misericórdia dos nossos lares, em nome de Jesus. Deus te abençoe.